Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Glenda, criadora aqui do canal. E como eu já havia comentado no primeiro vídeo, durante esse mês eu vou estar trazendo muitos temas pertinentes dentro da prática psicopedagógica. E hoje o nosso tema será dificuldades de aprendizagem versus transtornos de aprendizagem. Como sempre, eu vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui nas minhas anotações, certo? Então, gente, eu acredito que esse tema é um tema que traz muitas dúvidas, tanto para os pais como para professores e até profissionais da própria área, né? Inclusive, no início, quando eu comecei com a prática psicopedagógica, demorou um tempo para eu saber fazer essas diferenças, né? Mas no decorrer da atuação aqui para o profissional, vai adquirindo experiência e consegue identificar essas diferenças, ok? Então, vamos lá. A dificuldade, a aprendizagem, a gente sabe que envolve muitos aspectos, sejam biológicos, cognitivos, questões sociais, entre outros, né? Então, assim, não existe uma maneira definitiva de aprendizagem. Cada indivíduo, ele tem a sua maneira de aprender. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas podem ser caracterizadas justamente como uma maneira diferente de aprender. A maioria dessas dificuldades, elas podem ser resolvidas no próprio ambiente escolar, com o apoio do psicopedagogo. É importante que essas dificuldades, que o professor, ele perceba essas dificuldades o quanto antes, para que algo seja feito por o aluno, né, para que essas dificuldades não venham ter, o aluno não venha ter problemas mais sérios lá na frente, né, como a evasão escolar, que é um dos problemas que é muito percebido dentro das escolas. O Vitor da Fonseca, ele diz que o distúrbio de aprendizagem está ligado a um grupo de dificuldades pontuais e específicas, caracterizado pela presença de uma disfunção neurológica. Ou seja, nesse caso, nós vamos estar lidando com questões de neurônios, né, a nível neurológico. Nos transtornos de aprendizagem, essas dificuldades, elas não vão ser só por fatores externos, que é o que eu vou explicar mais na frente, tá? Ou seja, o que é, então, a dificuldade de aprendizagem? Eu vou tentar falar, assim, uma linguagem bem simples, não muito científica, para todos entender o que eu estou querendo passar aqui. Por exemplo, quando um aluno, ele demonstra um baixo rendimento escolar, ele não consegue acompanhar aquela turma em sala de aula, ou ele realiza as atividades num ritmo diferente, ou ele não consegue realizar as atividades, não é? E o professor, ele pode estar diante de uma dificuldade de aprendizagem, certo? Aqui vale salientar o quê? Que essas dificuldades de aprendizagem, elas são causadas por fatores externos, ou seja, quando os professores ou a escola entram em contato com a família para saber o que está acontecendo ou passar para a família que o aluno ele não está tendo rendimento como esperado, é comum a escola se deparar com problemas familiares, né, conflitos familiares, mudança de escola, de moradia, estilos de vida ou padrões de vida, né, perda de um ente querido, dentre inúmeros fatores. E aí, como é que o aluno ele pode ser ajudado dentro dessas dificuldades de aprendizagem? O primeiro ponto, que foi o que eu falei, é o professor conseguir identificar que esse aluno está com essas dificuldades de aprendizagem, chamar a família e passar o que está acontecendo e juntos tentar resolver, colaborar para que esse aluno ele se sinta confortável, né, dentro de sala de aula também. A questão do afeto são os elementos e a postura que o professor vai apresentar são elementos muito relevantes nesse momento para o aluno. Ele tem que se sentir seguro, ele tem que sentir que ele é capaz, né? Então,
Muita coisa é trabalhado para que ele possa superar, certo? Tudo isso daí. Por isso que eu falei que é importante o apoio da família nesse momento, porque por mais que o professor ele demonstre a questão da afetividade, que ele faça tudo o que é possível para que esse aluno melhore, se não tiver o apoio da família, fica muito difícil para o professor conseguir obter sucesso, certo? Já os transtornos de aprendizagem, eles são considerados como se a aquisição da aprendizagem, no processo cognitivo das aprendizagens, eles demonstrassem uma disfunção biológica, né? Que é o que vai caracterizar o transtorno de aprendizagem, como eu já comentei anteriormente. Passa a ser de nível neurológico, ou seja, não são fatores externos que vão estar contribuindo. Ao contrário, o fator externo ele pode aflorar ainda mais a dificuldade do transtorno. Aliás, o transtorno de aprendizagem que a criança vai ter, ou o adolescente. Né? Mesmo que o aluno tenha um transtorno de aprendizagem e ele consiga ser compreendido na dimensão dele e tudo, ele consegue conviver normalmente com tudo isso. Por quê? Porque diferente da dificuldade de aprendizagem, o transtorno de aprendizagem ele vai se manifestar durante a vida escolar do aluno para sempre, né? O que pode acontecer é o quê? Que esses transtornos, eles começam a ser superados. O aluno, ele começa a aprender a lidar com esses tipos de dificuldades, né? Com esses tipos de transtornos e ele consegue ter uma vida acadêmica normalmente, né? Então, assim, para se ter um diagnóstico, é necessário uma avaliação multidisciplinar, não é apenas um profissional que vai dar o diagnóstico. É importante o apoio da escola também para esse diagnóstico, tá? E um dos pontos aqui que eu quero deixar bem claro para vocês, que geralmente o transtorno de aprendizagem, ele vai se manifestar nos campos da leitura, escrita e matemática, tá? Ou seja, é a dislexia, a disgrafia, a dislalia, a desortografia. Então, sempre vai estar relacionado a essas áreas de aprendizagem, leitura, escrita e matemática. Aí, por que eu falei que são temas que causam uma confusão? Porque o TEA, por exemplo, o TEA ele não se enquadra em um transtorno de aprendizagem, né? DI também não se enquadra em um transtorno de aprendizagem. Então, o que eu tô querendo dizer, gente, é que transtorno de aprendizagem, ele é diferente de transtornos dentro dos transtornos mentais, eles são diferentes. As dificuldades que um aluno com TEA, por exemplo, apresenta, vamos supor que ele seja TEA e ele seja TDAH. Então, o TDAH dentro do TEA vai ser uma comorbidade, ou seja, será uma consequência do outro transtorno que ele tem, entendeu? Então, vamos supor que o aluno ele tem uma deficiência intelectual, que é o DI. Então, dificilmente o aluno que tem a deficiência intelectual não irá apresentar algum transtorno de aprendizagem. Dificilmente, né? Então, assim, saber de fazer essa diferença é muito importante, não só para o profissional da psicopedagogia, mas o professor, os pais, né? Os pais, eles são muito inseguros diante dessas dificuldades que aparecem, diante desses transtornos que aparecem, né? Às vezes, o aluno, ele está passando por um problema fora da escola, que reflete diretamente dentro da sala de aula. E às vezes ele leva um rótulo por conta daquele momento ruim que ele está vivendo. Como eu falei, às vezes a perda de um ente querido já interfere em todo o processo do aluno dentro da sala de aula. E ele começa a ter menos atenção, começa a ter menos interesse. Por isso que é importante o papel de um profissional dentro da dentro da escola. Né? O papel do psicopedagogo dentro da escola, após ele avaliar e fazer uma entrevista com os pais, ele vai conseguir perceber se o que o aluno está apresentando
é um transtorno de aprendizagem ou uma dificuldade de aprendizagem, certo? Então, isso foi o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, assim, eu tenho aqui 3 livros que eu gosto muito. Eu tenho muitos livros aqui, mas eu vou mostrar 3 livros aqui para vocês que vão ajudar muito todos vocês. Eu tenho esse, né, que é o Manual dos Transtornos Escolares, do Dr. Gustavo Teixeira. É muito bom esse livro aqui, tá? Eu tenho esse aqui, Psicopedagogia, um diálogo entre a psicopedagogia e a educação, da Laura Montserrat Barbosa. É um livro maravilhoso, ele não serve só para profissionais da psicopedagogia, ele serve também para pais e professores. E tenho esse daqui, que é voltado mais para a área do psicopedagogo, a intervenção psicopedagógica nas dificuldades de aprendizagem escolar. Maria Lúcia que escreve, tá? É um livro muito bom, aqui tem muitos jogos de como você fazer, né? É maravilhoso esse livro aqui. O professor também pode utilizar esse livro aqui, certo? Mas vai ter uma abordagem, assim, mais voltada para a área da psicopedagogia, mas isso não impede do profissional da pedagogia obter, tá? Então, gente, aqui foram algumas dicas, certo? Eu vou deixar as referências desses livros aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você quiser conversar um pouco mais sobre o que foi falado aqui, pode colocar aqui nos comentários ou passar um e-mail para mim que eu vou ter um maior prazer de lhe responder e tirar suas dúvidas, certo? Aqui, esses vídeos é mais para despertar em vocês essas diferenças, despertar em vocês a busca pelo conhecimento, tá? Porque cada profissional, cada livro vai falar de uma forma geral, né? Mas com uma abordagem mais aprofundada ou não. Então, fica a critério de vocês fazerem essa busca, tá certo? Então, ó, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco de tudo que eu já aprendi e eu continuo aprendendo, tá bom? Então, próxima semana, um novo vídeo aqui pra vocês. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Um grande beijo, gente. Até mais.